12h15, do dia 4 de janeiro de 2026. Quero falar para você que Nicolás Maduro, no dia de ontem, 3 de janeiro de 2026, ele foi simplesmente abduzido, mas não foi por uma força interestelar, nem por alienígenas, mas sim por uma força muito superior à força da Venezuela. E é o que eu vou falar para você nesse vídeo. Eu quero que você fique até o final, porque nós veremos também os desdobramentos dessa abdução de Nicolás Maduro no campo econômico, político, psicossocial e militar. Na madrugada do dia 3 de janeiro de 2026, Nicolás Maduro e sua esposa, eles não foram, na realidade, abduzidos, mas eles foram capturados por tropas especiais norte-americanas. Esta operação, ela contou com 150 aeronaves. Dentre essas aeronaves estavam os F-22 e os F-35. Foram alvejados cerca de 20 alvos estratégicos. Dentre esses alvos estratégicos, como centros de comunicação, instalações militares, estavam a base aérea La Carlota e também o complexo militar chamado Fuerte Tiuna. Segundo o presidente norte-americano, não houve baixas dentre os militares norte-americanos. E também algumas autoridades norte-americanas disseram que a operação foi um sucesso porque os seus meios militares, meios bélicos, bem como os próprios militares, pelo seu treinamento e adestramento, são os melhores do mundo. Nicolás Maduro e sua esposa foram encaminhados a Nova York, onde eles serão julgados pela justiça norte-americana. Agora veremos os desdobramentos dessa operação nos campos econômico, político, psicossocial e militar. Eu sou Louri Tchaikovsky, coronel do Exército Brasileiro, da Reserva Remunerada, operador de forças especiais. Então vamos caminhando comigo e veremos então esses desdobramentos. Começando pelo campo econômico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse em entrevista que o petróleo deve ser ressarcido aos Estados Unidos, porque durante muitos anos o regime comunista de Nicolás Maduro o roubou. E como será essa restituição? Por intermédio de empresas petrolíferas norte-americanas. No campo político, o campo político ele é bem complexo. Eu peço a sua atenção. Vejam bem, Edmundo Gonçalves Urrutia, ele foi o presidente eleito em 2024, mas não tomou posse, devido à fraude operada pelo governo comunista de Nicolás Maduro. Um outro personagem interessante e importante é Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz. Maria Corina Machado é uma das fortes lideranças da oposição venezuelana. Com a queda de Maduro, a vice-presidente Deci Rodrigues, ela assumiu interinamente o governo da Venezuela. E aí ocorre um problema bem complexo, que é exatamente essa transição política. Como essa transição política ela ocorrerá? Pois bem, começando pelo poder judiciário venezuelano. A Suprema Corte venezuelana, ela apoia o regime comunista de Nicolás Maduro. Então, é um poder parcial, não o poder imparcial. Da mesma forma, o parlamento venezuelano, seus senadores, deputados, eles também são apoiadores do regime de Maduro. Como se não bastasse, aí nós chegamos nas Forças Armadas. Os generais que ocupam cargos-chave nas Forças Armadas, eles foram aliciados por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ofereceu uma série de benesses para esses militares. E por isso, eles não servem mais ao seu país, a Venezuela, o que seria a destinação das Forças Armadas de qualquer país do mundo. Mas eles servem, esses generais cooptados, servem ao regime comunista de Maduro. Isso é realmente uma situação bastante complexa. Porque daí vem a pergunta: como se dará então essa transição de forma democrática, num quadro, num cenário
como esse. Ainda no campo político, um aspecto que eu gostaria de ressaltar é que a queda de Maduro é um grande golpe no Foro de São Paulo. Sim, há uma quebra na estrutura política do Foro de São Paulo. Ainda no campo político, a burocracia estatal venezuelana, ela se adequou durante mais de 20 anos ao regime comunista iniciado por Chávez e consumado por Maduro. Isso é um entrave para a transição democrática. Como se não bastasse, a imprensa, a imprensa na Venezuela, ela não é livre e isso dificulta a fiscalização das diversas ações que deverão ser tomadas por ocasião da transição de um governo, não, de um regime comunista para um governo democrático. Desde o início do chavismo, em 1990, aproximadamente 8 milhões de venezuelanos deixaram a sua pátria. Estima-se que somente no Brasil haja cerca de 260 mil venezuelanos refugiados. Esse quadro é um quadro bastante grave. Nesse momento, ainda não se pode comemorar, uma vez que a transição política ainda não teve início. Entretanto, o povo venezuelano já pode começar a sonhar com a sua liberdade enquanto povo, enquanto nação. É bom que se ressalte que Venezuela, há anos atrás, ela foi uma economia pujante, ela foi uma das grandes economias das Américas e hoje está nesse caos devido ao regime comunista conduzido por Nicolás Maduro. Agora entrando no campo militar, vamos com calma observar a questão militar atual no governo venezuelano. Cerca de 150 mil homens é o efetivo de militares das Forças Armadas venezuelanas. Estima-se que entre 4 milhões e meio seja o contingente da milícia bolivariana. Essa milícia bolivariana, ela não tem um treinamento uniforme em todos esses mais de 4 milhões de indivíduos, bem como o armamento é inadequado. É um armamento muitas vezes improvisado, um armamento antigo, muitas vezes não terão munição necessária para realizar operações simples de segurança ou coisa parecida. Todavia, há um aspecto no campo militar que precisa ser considerado. Tanto o efetivo das Forças Armadas como o da milícia bolivariana, eles são nascidos no país. E como nasceram na Venezuela, eles conhecem o território venezuelano. Em casos de uma possível guerrilha ou de escaramuças realizadas em território venezuelano contra uma força maior, uma força mais adestrada, como é o caso das Forças Armadas norte-americanas, nos primeiros combates nós podemos estimar que, por conhecerem exatamente o terreno, essas forças venezuelanas levariam uma vantagem inicial nessas primeiras operações. Cumpre ressaltar que as Forças Armadas, em qualquer país democrático, elas constituem o poder coercitivo do Estado. E agora eu encerro essa breve análise dizendo para vocês o seguinte: pensem juntamente comigo, como uma força armada que teve os seus líderes, os seus generais, cooptados pelo regime comunista de Maduro. E, na realidade, todos sabem que não é um simples regime comunista, o que já seria grave. É um narco-estado comunista. Então, qual é o estágio atual dessas lideranças militares para que se inicie uma transição democrática? Vejam que quadro complexo. Vejam que dificuldade. Agora, esse segundo momento, após a capitulação de Nicolás Maduro e de sua esposa, que já se encontram nos Estados Unidos, mas vejam a situação extremamente difícil para que se faça uma transição, né? Uma transição em todos os segmentos do governo venezuelano, particularmente com as suas forças armadas nesse atual estágio. E agora? Como fazer para substituir esses generais? Vão substituir esses generais por
que outros generais? E será que os outros também não estão comprometidos com esse regime comunista nefasto da Venezuela, essa ideologia nefasta, esse narco-estado? Isso eu gostaria de deixar para a sua apreciação e quero te pedir, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube possa levar esse vídeo a muito mais pessoas e nós possamos juntamente fazer uma análise com as opiniões de vocês, com os pareceres de vocês, juntando toda essa gama de conhecimento, que eu espero, em breve também, poder ter acesso. Não esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal. Seja um líder incorruptível.